Pois muito bem, galera do canal Smart Groups. Na aula de hoje nós vamos continuar com o nosso curso de matemática financeira. Vamos falar sobre juros simples e na aula número 2 vamos resolver situações problemas onde irá ser necessário nós equipararmos a taxa e o tempo em uma mesma unidade de medida. Então é importante problemas desse tipo para nós vermos que nem sempre a taxa e o tempo vêm na mesma unidade. E quando isso não acontecer, nós vamos ter que colocá-las numa mesma unidade de tempo para poder calcular o juros simples. Bem, galera, como sempre, se você gostar da nossa aula, clique em gostei e inscreva-se no nosso canal para se manter informado sobre tudo que acontece aqui. Então vamos para a primeira questão. Um capital de R$ 100 aplicado à taxa de juros simples de 20% ao trimestre ao longo de 15 meses rende um total de juros no valor de... Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é listar aqui as informações. Então, na questão ele dá um capital, vou colocar aqui no valor de R$ 100.000, é a primeira informação que é dada. Ele dá também a taxa de juros, o I, no caso, né? Tá aqui, o juros foi de 20% ao trimestre, que eu vou representar aqui por A ponto, T ponto. O prazo ou o tempo, o T, foram 15 meses. E aí ele pede que a gente encontre os juros que esse capital produziu. Ele quer encontrar o J. Como eu disse, o intuito dessa aula é nós começarmos a realizar transformações entre taxa e período de tempo para que elas tenham a mesma unidade. Isso já acontece aqui na primeira questão. Se eu observar aqui, a minha taxa está ao trimestre e o meu tempo está em meses. Eu não posso usar a fórmula para calcular juros, que é J igual a CIT, com essas unidades diferentes. Para eu pegar essas informações e jogar aqui dentro da fórmula, ou a taxa e o tempo devem estar ao trimestre, ou a taxa e o tempo devem estar em meses. Então, vou fazer o seguinte. Um trimestre são 3 meses. Então, o que é que eu faço para transformar 15 meses em trimestres? Eu vou pegar a quantidade de meses, que foram 15, e dividir pela quantidade de meses que tem um trimestre, que é 3. 15 dividido por 3, eu vou ter 5. Então, 15 meses é a mesma coisa que 5 trimestres, ou 5 períodos de 3 meses, ok? Então, por que eu fiz isso? Agora eu tenho taxa ao trimestre e tenho tempo ao trimestre. Então, eu já posso usar a minha fórmula para calcular os juros. Outra coisa importante que nós vimos lá na aula 1 é que essa taxa, quando ela vem aqui para a fórmula, ela não pode vir na forma percentual, ela tem que ir na forma decimal. E o que é que eu faço para transformar 20% na forma decimal, colocar para a forma decimal? Eu vou pegar e transformar em uma fração de denominador 100. Ou seja, 20% é o mesmo que 20 sobre 100. E se eu dividir 20 por 100, eu vou encontrar 0,2. Então, ter uma taxa de 20% ao trimestre é a mesma coisa que ter uma taxa de 0,2, ok? Bem, resolvi meus dois problemas iniciais. Agora eu tenho a taxa ao trimestre e tenho o tempo também ao trimestre. E minha taxa agora também já está na forma decimal. Então, só é vir aqui na fórmula e substituir. Vou ter J igual o capital, que foi R$ 100.000, vezes a taxa na forma decimal, que é 0,2, vezes o tempo, que são 5 trimestres. Então, quando eu multiplicar aqui, 100.000 por 0,2 por 5, eu vou encontrar 100.000. O que é que isso quer dizer? Que se eu colocar 100.000 a uma taxa de 20% ao trimestre durante 15 meses, eu vou ter um rendimento, eu vou ter juros de R$ 100.000. Então, a alternativa correta na nossa questão é a letra C. Vamos para a próxima questão, que diz o seguinte:
Um capital de R$80 aplicado a juros simples, a taxa de 2,4% ao mês, atinge em 45 dias um montante em reais de... Então, o que é que nós queremos encontrar ali? Foi dado um capital, uma taxa que foi aplicada a esse capital por um período de 45 dias. O que eu quero saber é qual é o valor do montante que eu vou obter nessa aplicação. Então vamos às informações do problema. Primeira informação, o capital foi R$80, ok? A taxa que esse capital foi aplicado foi uma taxa de 2,4% ao mês. Depois ele fala que esse capital ficou aplicado por um período, ou seja, por um tempo de 45 dias. E o que ele quer determinar é qual o montante que vai ser produzido. Só que tem um porém. Para eu achar o montante de uma aplicação, eu tenho que ter primeiro o juros, já que o montante é o capital adicionado aos juros. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos calcular os juros e quando nós acharmos o juro, nós somamos ao capital e determinamos o montante. Se eu olhar aqui taxa e tempo, estão em unidades diferentes. Ó. Eu tenho aqui a taxa ao mês e o tempo 45 dias. Aí vai uma informação extremamente importante. Em matemática financeira, a gente costuma usar o chamado mês comercial. E tanto o mês quanto o ano comercial em matemática financeira tem respectivamente 30 dias e 360 dias. Então, quando eu lidar com matemática financeira, o mês tem sempre 30 dias e o ano 360 dias. Esse é o mês comercial e o ano comercial. Então, 45 dias pode ser transformado em meses. Eu posso pensar assim, ó, eu vou pegar 45, que é a quantidade de dias, e dividir pela quantidade de dias que eu considero em um mês comercial, que é 30. Ok? 45 dividido por 30 vai dar 1,5 meses. Ou seja, usando o mês comercial, 45 dias é a mesma coisa que um mês e meio, ou 1,5 meses. Então, se liga aí. Quando eu falar em mês comercial, ele sempre vai ter 30 dias. Então agora minha taxa está mensal e meu tempo também está ao mês. Só que falta aqui, ó, transformar a taxa em número decimal. Então eu vou pegar aqui 2,4 e dividir por 100, ok? Lembra que todo percentual, isso a gente viu lá na aula número 1, é sempre uma fração cujo denominador é 100, ou a chamada razão centesimal. Então, 2,4% é 2,4 dividido por 100. Que se eu dividir, vou encontrar isso aqui, ó, 0,024. Então, é essa taxa aqui que eu vou usar, ó, na forma decimal. Então, vamos lá. Nós já sabemos que os juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Essa é a fórmula que nós usamos para calcular juros simples. O que é que nós vamos fazer agora? Substituir as informações que foram dadas. Eu quero encontrar o montante, mas como eu disse antes, primeiro eu tenho que determinar qual o valor do juro. Então tá aqui, ó. Os juros vai ser o capital, que foi R$80, vezes a taxa, que foi 0,024. E lembra, essa taxa, para obter ela na forma decimal, basta pegar e dividir por 100, que é o que vem para cá, ó, a taxa na forma decimal. E o tempo foram 45 dias, mas eu transformei em meses e usando o mês comercial dá 1,5 meses, ok? Então, quando eu multiplicar 80 por 0,024 por 1,5, eu vou encontrar o valor dos juros, que vai ser R$2,88. Então tá aqui o meu juro. Só que o que ele pediu não foi os juros, foi o montante. O que é o montante? É o capital adicionado aos juros. Sempre que eu quiser calcular o montante
num regime de juros simples, eu primeiro tenho que determinar os juros, ok? E aí vai ficar assim, ó. O montante vai ser igual ao capital, que foi R$ 80, mais os juros que a gente acabou de calcular, foi R$ 2,88. Então, o montante vai ser R$ 82,88, ok? Então, a nossa alternativa correta é aqui, ó, a alternativa B. Vamos agora para a terceira questão. Paulo emprestou R$ 150 a juros simples comerciais, lucrando R$ 42 de juros. Sabendo que o prazo de aplicação foi de 120 dias, a taxa de juros mensal aplicada foi de... Então vamos lá. Como sempre, a partir das informações. Como ele emprestou R$ 150, esses R$ 150 é o meu capital, ok? Os juros que ele recebeu por esse empréstimo foi R$ 42. Então tá aqui, ó, J igual a R$ 42. O prazo que esse dinheiro permaneceu aplicado foram 120 dias. Então tá aqui, ó, tempo 120 dias. O que ele quer saber é qual a taxa de juros, só que essa taxa tem que ser uma taxa, segundo a questão, mensal. Isso é o que eu quero descobrir. Vejam só, para eu achar uma taxa de juros mensal, esse tempo tem que estar em meses. Quando eu pegar lá a forma J igual a CIT, se eu quiser encontrar a taxa mensal, eu preciso ter o tempo em meses. E se eu olhar na minha questão, não está em dias. Mas a gente pode pensar o seguinte: você acabou de ver que o mês comercial ele tem 30 dias. Então, se eu pegar essa quantidade de dias aqui, ó, 120, e dividir pela quantidade de dias que tem um mês comercial, que é 30 dias, eu vou ter exatamente 4 meses. Então, 120 dias, usando o mês comercial, é a mesma coisa que 4 meses, ok? Então, o que é que vai acontecer? Se eu pegar esse 4 agora e jogar aqui dentro da fórmula, ele representa 4 meses. Então, minha taxa também vai sair em meses. Se o tempo está em mês, a taxa sai em mês. Então, vamos lá. Os juros foi R$ 42, está aqui. O capital, R$ 150. A taxa é o que eu quero encontrar. Então, está aqui, ó, I. E o tempo foram 4 meses. Né? Foram os 120 dias que nós transformamos usando o mês comercial. Aí vai ficar, ó, 42 igual 150 vezes 4 vão dar 600 vezes I. Aqui eu faço uma troca simultânea de membros. Passo aqui, ó, o 600I para o primeiro membro, o 42 para o segundo. E como eu estou trocando tudo ao mesmo tempo, eu peguei, ó, tudo que estava no segundo membro, coloquei no primeiro, e tudo que estava no primeiro, eu coloquei no segundo. Eu não preciso inverter a operação nenhuma, ok? Aí agora sim, ó, como eu quero encontrar o I, eu vou pegar esses 600 que está multiplicando e passar para o lado de cá dividindo. Então vai ficar I igual a 42 dividido por 600. Se eu dividir 42 por 600, eu vou encontrar 0,07. Então, tá aqui minha taxa. A gente tem que lembrar o seguinte: quando eu pego a taxa e coloco aqui na forma, ela vai na forma decimal. Então, por isso que eu encontrei ela aqui na forma decimal. Se eu quiser transformar ela para a forma percentual, basta que eu pegue esse valor que eu encontrei na forma decimal e multiplique por 100. Vai ficar, ó, I igual a 0,07 vezes 100, que dá 7%. E aí, ó, como o tempo está em meses, essa taxa aqui também vai estar ao mês. Ok? Então, a alternativa correta é a letra
A taxa de aplicação desse dinheiro foi de 7% ao mês. Vamos para a quarta questão. Um fogão é vendido por R$600 à vista, ou com uma entrada de 22% e mais um pagamento de R$ 542,88 após 32 dias. Qual a taxa de juros mensal envolvida na operação? Então vejam só, inicialmente ele dá o preço do fogão. Então o fogão à vista ele custa R$600, só que é dado uma entrada de 22%. Então vamos descobrir quanto é dado de entrada. Tá? Aqui o E, a gente vai calcular o preço da entrada, que é 22% do valor do fogão, que foi R$600. Como é que eu faço para calcular um percentual de um valor? Eu pego esse número, jogo na forma decimal, ou seja, só é representar ele como uma fração do denominador 100, 22 dividido por 100, vai dar 0,22 e aí só é multiplicar por 600, ok? Então essa é a forma mais prática que eu tenho de calcular um percentual de um número. Divido o percentual aqui, ó, 22 por 100, vai dar 0,22 e aí eu multiplico pelo valor que foi dado, que no caso aqui foi 600. Quando eu multiplicar 0,22 por 600, eu vou encontrar 132. Então, o que foi esse 132? Foi o valor da entrada, ok? Foi dado de entrada R$132. Bem, se foram dados R$132 de entrada, tem uma parte desse valor que foi financiado, que eu vou indicar aqui por F. Esse F aqui vai ser o valor que foi financiado. Então, ó, 600 era o preço, ele deu 132 de entrada, então ele financiou R$468. Só que aí tem o seguinte, depois do prazo de 32 dias, ele não pagou esse valor aqui porque tem os juros, ele pagou R$ 542,88. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai descobrir de quanto foi os juros que ele pagou nesse financiamento dos R$ 468. Como é que a gente faz isso? A gente vai pegar o valor da parcela depois de 32 dias, que foi R$ 542,88, e subtrair do valor que foi financiado, que foi R$ 468. Quando eu subtrair aqui, eu vou encontrar R$ 74,88. Então, o que é que acontece? Ele deu R$ 132 de entrada, financiou R$ 468, que foi pago 32 dias após com uma parcela de R$ 542,88 e pagou por isso um juros de R$ 74,88. O que é que ele pede na questão? Que a gente determine a taxa de juros que foi envolvida nessa operação. A taxa de juros aqui, ela incide sobre esse valor que foi financiado. Então, ó, o capital que eu vou ver qual foi a taxa de juros foi o valor financiado, que foi R$ 468. Esse valor foi financiado em um prazo de 32 dias e teve um juros de R$ 74,88, que foi o que a gente encontrou aqui, ó. O que é que eu quero saber? Qual é a taxa que foi utilizada nesse financiamento? Só que a taxa aqui, ele diz que quer uma taxa que seja mensal. Então tá aqui, ó, A.N. Eu tenho que encontrar uma taxa mensal. Então vamos aqui para a fórmula. Juros igual a CIT, ok? Então, o que é que nós vamos fazer? A gente vai começar a substituir as informações que nós temos. Por exemplo, os juros foi R$ 74,88. O capital que foi financiado foi R$ 468. A taxa eu não sei, é quem eu quero encontrar. Então vou botar aqui, ó, I. E o tempo, 32 dias. E acho que eles podiam perguntar o seguinte: pô, mas ele quer a taxa mensal.
e o tempo está em dias. Esse tempo não teria que estar em meses para a taxa sair mensal? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode achar essa taxa usando aqui 32 dias, e aí a taxa que nós vamos achar vai ser uma taxa diária. Como o mês comercial tem 30 dias, a gente vai pegar o resultado e multiplicar por 30. Aí vai transformar essa taxa em uma taxa mensal. Então, se eu usar 32 dias, eu vou encontrar essa taxa aqui em dias. Como o mês comercial tem 30 dias, a gente multiplica ela por 30 e acha essa taxa ao mês, ok? Então vamos lá, vai ficar o seguinte, eu vou ter 74,88 igual, aí o que é que eu tenho aqui? 468 vezes I vezes 32. Se eu multiplicar 468 vezes I vezes 32, eu vou encontrar como resposta 14.976 vezes I, ok? Vou fazer aqui uma troca simultânea de membros, vai ficar assim, ó, 14.976 I igual a 74,88. Vou pegar esse 14.976 que está multiplicando, passar para lá dividindo, vai ficar taxa igual a 74,88 dividido por 14.976. E quando eu fizer essa divisão aqui, eu vou encontrar a minha taxa, que vai ser 0,005. E aí vai lembrar o seguinte, como aqui eu jogo a taxa na forma decimal, eu preciso multiplicar ela aqui por 100 para ela ir para a forma percentual. Então a minha taxa, se eu multiplicar 0,005 por 100, vai dar 0,5%. E aí eu tenho que lembrar, ó, como eu usei dias aqui, essa taxa é uma taxa diária, ok? Só que na questão não se pede a taxa diária. A taxa que se pede aqui é uma taxa de juros mensal. Mas aí é fácil. Se cada mês tem 30 dias, cada mês comercial, se eu pegar essa taxa diária e multiplicar por 30, eu vou encontrar essa taxa mensal. Meio vezes 30 vai dar uma taxa de 15% ao mês. Então a taxa é a que está aqui na letra C, ó. A resposta correta é a letra C, a taxa de 15% ao mês, ok? Vamos para a quinta questão. Em quanto tempo um capital aplicado à taxa de 2,5% ao mês rende juros equivalentes a 2/5 de seu valor? Então veja só, a princípio ele não diz quem é o capital, então o capital, como a gente não sabe quem, a gente vai chamar de C. Capital vai ser C. A taxa de juros que esse capital foi aplicado é uma taxa de 2,5% ao mês. Tá aqui A.M. E ele rende de juros 2/5 do seu valor, ou seja, os juros vai ser 2/5 do próprio capital C, que eu não sei quem é. Aí o que ele quer saber é o tempo. Quanto tempo vai levar para ocorrer isso que está sendo descrito aqui na questão? Se eu observar a questão, ele não pede esse tempo em mês, em ano, em dia especificamente. Mas pela resposta, eu já sei que é interessante encontrá-lo em meses. Porque se eu encontrar em meses, dá para eu transformar em ano. Se for 12 meses, dá um ano. Se forem 14 meses, dá um ano e 2 meses, por aí vai. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai encontrar o tempo em meses, já que a taxa aqui está em meses, e depois a gente faz as transformações de acordo com a resposta que está aqui. Então vamos primeiro aqui para a taxa. Lembrar que não posso usar lá 2,5, eu tenho que dividir 2,5 por 100, que vai dar 0,025. Então essa vai ser minha taxa. Está aqui a fórmula. Os juros é igual a CIT. Ok? E vamos começar a substituir as nossas informações. Os juros vai ser 2/5 do capital.
O capital, eu não sei quem é. Então, repito aqui, ó, C. A taxa, 0,025. E o tempo, eu também não sei, repito. Aí você não pergunta, professor, mas agora eu tenho duas incógnitas aqui, o C e o T. Tudo bem, só que eu tenho que observar o seguinte, ó. Esse C, ele está multiplicando no primeiro membro e também está multiplicando no segundo membro. Quando eu tenho o mesmo termo, efetuando a mesma operação em ambos os lados de uma equação, eu posso cancelar, ó, C e C. E aí o que vai sobrar é isso, ó, 0,025t igual a 2 sobre 5. Observem que aqui eu já fiz a troca, ó. Peguei o que sobrou aqui no segundo membro, coloquei para o primeiro, e o que está aqui no primeiro para o segundo, ok? E já cancelei o C. Só que 0,025t eu posso representar da seguinte forma. Isso aqui é um número decimal exato. Então, para escrever ele na forma de fração, eu posso fazer o seguinte. Retira a vírgula daqui. Ó. Se eu tirar essa vírgula, o número que eu formo é 25. Então, o meu numerador aqui vai ser 25. Embaixo eu vou ter 1 seguido de 3 zeros, porque aqui após a vírgula ó, tem um algarismo 2, 3. Então, acrescenta aqui ó, 1, 2, 3 zeros. E aqui eu coloco o T. Então 0,025t é a mesma coisa que 25t sobre 1000, que é igual a 2 quintos. Aqui eu vou aplicar a propriedade fundamental das proporções. Ó. Vou multiplicar os meios pelos extremos. 25t vezes 5 vão dar 125t. E 1000 vezes 2 vai dar 2000. Então eu vou ter aqui, ó, t igual a 2000. Passo aqui o 125 dividindo. E 2000 dividido por 125 vai me dar exatamente 16. 16 o quê? Bem, se a taxa estava em meses, o tempo também vai estar em meses, 16 meses. Só que se eu olhar na resposta, eu não tenho 16 meses. E por que eu não tenho? Porque 16 meses dá para transformar em um ano e ainda sobram 4 meses. Já que um ano são 12 meses, eu vou ter 12 meses equivalente a um ano e mais 4 para chegar nos 16. Então são 16 meses ou 1 ano e 4 meses. Então a nossa resposta correta é a alternativa D. Vamos para a nossa última questão. Um capital de 15 mil reais foi aplicado a juros simples a uma taxa bimestral de 3%. Para que seja obtido um montante de 19.050, o prazo dessa aplicação deverá ser de... Então, vê só. Ele fala aqui que tem um capital. Esse capital no valor de 15 mil reais. Ok? Ele foi aplicado a uma taxa de 3% ao bimestre. Está aqui A ponto B. E se obteve um montante de R$19.050. O que é que ele quer saber? Qual foi o prazo que esse dinheiro passou, esses 15 mil aqui, ó, a essa taxa para gerar esse montante. Então eu quero descobrir aqui o tempo, ok? Bem, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é de cara já calcular os juros. E é bem fácil. O que é os juros? É o montante menos o capital. E na questão foi dado o valor do montante. O montante foi 19.050 menos o capital, que foi 15 mil. Então, se eu subtrair aqui, eu vou encontrar como juros R$4.050. Ok? Então, o que é que nós vamos fazer? Eu já tenho aqui os juros. Ó. O que é que eu quero encontrar? Não é o tempo? É interessante encontrar esse tempo em meses, porque a gente já viu aqui que a resposta vai estar em função de anos e meses. E se eu encontrar em ano, eu vou ter mais dificuldade para transformar para meses. Então, eu encontrando em meses,
eu já vou conseguir fazer essa transformação da maneira mais rápida. Mas a gente vai fazer o seguinte, como a taxa está ao bimestre, a gente vai usar ela ao bimestre. Eu vou usar aqui, ó, 3, que é 3 dividido por 100, ou 0,03. E aí vai acontecer o seguinte, se eu encontrar 4 bimestres, um bimestre são 2 meses. 4 vezes 2 vão dar 8 meses. Então a gente pode fazer a transformação para meses. Então vamos para a fórmula. Os juros vai ser igual a CIT. Tá aqui. Ok? E vamos começar a substituir. Os juros. R$ 4.050. O capital foi R$ 15.000. A taxa foi 0,03. Foi uma taxa bimestral. Aí lembra que a gente vai encontrar esse tempo aqui, ó, ao bimestre. Ok? O que é que nós vamos fazer? A princípio a gente vai multiplicar aqui, ó, 15.000 por 0,03 e por T, que vai dar 450. Aqui, ó, 15.000 vezes 0,03 vezes T vai dar 450 T. Aqui eu vou fazer uma troca simultânea de membros, ó. Pego tudo que está no segundo membro, jogo para o primeiro. O que está no primeiro aqui, ó, eu jogo para o segundo e vou passar esse 450 para o lado de lá, dividindo. Então vou ter 4.050 dividido por 450. E aí eu vou encontrar meu tempo, que vão dar exatamente 9 bimestres. E lembra, esse tempo vai ser bimestral porque a taxa aqui está para o bimestre. O que são 9 bimestres? Um bimestre equivale a 2 meses. Então 9 bimestres vão ser 9 vezes 2 meses, que é a mesma coisa que 18 meses. Ok? Então, ó, 18 meses dá um ano, que são 12 meses, e mais 6 meses. Então a resposta correta é a nossa letra D. Bem, galera, essa foi a nossa segunda aula do nosso curso de Matemática Financeira. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei. Mais uma vez, inscrevam-se no nosso canal para se manter informado sobre tudo que acontece aqui. E até o nosso próximo encontro. Valeu, galera, por mais essa.